Bom, um outro ponto bem importante aqui do Angular e que a gente também vai ver bastante lá no próprio Ionic é a parte de serviço e injeção de dependência, tá bom? Perceba assim que aqui eu não vou me aprofundar no Angular, em muitos detalhes do Angular e é claro que na parte do Ionic a gente vai fazer bastante coisa e vou acabar aqui adicionando conteúdos e vou acabar falando do Angular de qualquer forma lá. Tá? Aí, como eu comentei, esse módulo é mais para a gente ter uma base sobre o Angular para chegar no Ionic já bem preparado, tá bom? Então eu estou pegando aqui uns conceitos mais importantes aqui, comentando com você, comentando essa dinâmica para você ficar mais antenado aí no ecossistema por trás do Ionic Framework, tá bom? A parte de serviços aqui ela é bem interessante. Eu vou adicionar o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer o ngg s de service, então ng generate s de service. Vou criar aqui um serviço chamado de storage, só para a gente fazer um teste rápido. Eu consigo também definir uma pasta onde esse serviço vai ser salvo. Eu vou colocar ele dentro da pasta service e vamos esperar ele gerar aqui para a gente. Você também consegue passar o menos spec false, tá? Aqui nesse caso. Eu vou deixar aqui só para a gente não ter que regerar de novo isso aqui. Então ele vai ficar aqui dentro da nossa pasta. Aqui, ó, dentro da pasta app, eu vou ter a pasta service. Eu vou ter aqui o meu arquivo storage service.ts. Todos os serviços eles vão ser injetados automaticamente pelo container de injeção de dependência do Angular. Então, o que seria basicamente isso? Você tem ali uma classe que depende de uma instância de outro objeto, o container vai instanciar esse objeto e vai passar no construtor dessa classe que precisa desse outro objeto, tá bom? Vamos ver na prática aqui. E isso, né, essa possibilidade de injeção, ela é adicionada aqui com o decorator injectable. E nas versões atuais do Angular, a gente tem esse provide in root, que automaticamente já configura para a gente essa dependência desse storage e a gente não precisa necessariamente adicionar esse cara aqui no AppMod, tá? Antigamente eu precisaria vir aqui e adicionar esse meu serviço aqui nesse módulo ou no módulo que eu precisasse utilizar, tá bom? Então, por enquanto, eu vou fazer aqui um pequeno método dentro do meu serviço, do meu storage service. Vou chamar ele aqui de add. E eu vou colocar aqui dentro do meu... Eu vou fazer um save básico no meu local storage, tá bom? Que é um armazenamento local aqui. Então eu vou fazer aqui um set item. Vou adicionar aqui, por exemplo, eu vou passar aqui, ó, eu vou colocar um parâmetro aqui no meu método chamado de key e outro de value, que vão ser aqui e o value salvo aqui no meu local storage. Eu vou salvar esse cara. E agora como é que eu faço para utilizar esse storage, né? Esse meu serviço? Eu vou utilizar ele aqui dentro do meu firstComponent.ts. A dependência que eu vou passar, eu vou injetar ele aqui para mim. Então, eu vou fazer uma visibilidade para essa dependência. Eu vou chamar aqui de storage. Vou tipar ela como storage service. Ele está bem aqui abaixo, ó. Eu estou usando aqui o plugin de auto import, tá? Ele já adicionou aqui para mim, ó. Perceba que como é um arquivo meu, ele vai voltar ao nível. Exatamente, ele volta para a pasta app e entra na pasta service e carrega para mim o storage.service. E eu não preciso especificar o .ts, tá bom? Nesse caso, quando eu uso aqui, ó, visibilidade num atributo aqui, num parâmetro do meu construtor, internamente o TypeScript vai criar esse atributo nessa classe e eu vou conseguir utilizar ele normalmente sem precisar definir ele aqui acima, tá bom? Tipando aqui, essa aqui é a forma de tipar atributos dentro aqui do TypeScript e o tipo desse atributo vai ser storage service, que vai ser o meu service. O container automaticamente vai identificar essa dependência, vai criar uma instância de storage service para mim
e vai injetar nesse objeto, nesse first component, que é a nossa classe do componente first, tá bom? Eu vou me utilizar aqui desse showAnything para me adicionar um valor aqui no meu local storage. Eu vou fazer o quê? Para me referenciar esse atributo storage, eu vou chamar o this, que referencia essa classe, esse objeto. Vou chamar aqui para mim o storage e vou chamar o método add. Eu preciso passar o quê? Eu preciso passar... Vou colocar aqui diretamente aqui chamado de teste. E vou passar esse name dinâmico aqui para o meu, como valor do meu save no local storage, tá bom? É bem simples, mas é para você entender essa dinâmica. Então agora, toda vez que eu clicar aqui, no caso do... Deixa eu diminuir aqui. Toda vez que eu clicar aqui, ó, eu vou... Nesse caso, ele vai sobrescrever. Se eu for aqui na aba Application do meu console, aqui na Local Storage, eu já até tenho aqui uma chave chamada de Users, mas não tem a ver com essa nossa aplicação, tá bom? Eu vou até limpar aqui tudo. E, por exemplo, na hora que eu clicar aqui, ó, ele automaticamente adiciona para mim aquela chave teste e o valor do first component, que é o valor do atributo que eu estou passando para esse meu método showAnything, tá bom? Então, eu separei essa lógica por meio de um service. Eu criei um service para me utilizar o local storage, só tem um método, claro. E perceba que esse service eu injetei ele ao invés de instanciar ele dentro desse meu componente, tá bom? E isso simplifica ainda mais, separa ainda mais as lógicas aqui dentro do meu app aqui com Angular, tá bom? Então o Angular ele é muito forte, ele é muito baseado em injeção de dependência, tá? A gente vai ver muito isso lá no Ionic quando a gente utilizar os componentes disponíveis ali no Ionic na parte de, por exemplo, criar um toaster, né, que é aquela mensagenzinha do celular que aparece de forma bem rápida. A gente vai ter que injetar o componente do toaster para poder utilizar ele, tá? Então isso vai ser bem forte, por isso que eu tomei o cuidado de mostrar isso aqui para você, tá bom? Então ele é um assunto bem denso. No decorrer do curso a gente vai ver bastante isso e você acho que vai clarificar mais. Mas eu acho que deu para você entender essa dinâmica do serviço desde a geração, tá? E qualquer dúvida, não deixe de utilizar aqui o fórum na Udemy para a gente poder sanar essas questões aí que forem ficando, tá bom? Eu te desejo um forte abraço. Eu vou ficando por aqui nessa aula e nos vemos na próxima aula. Até mais!